Obrigado, Deus. Você pode se assentar, meu irmão, e abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Eu vou ler dois textos de Josué, o capítulo 1 e o capítulo 24. É o início e o fim do livro de Josué. A partir do versículo de número 5, capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Amém, irmão? Você achou, querido? Capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Abra agora no capítulo 24, versículo de número 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aviva a tua igreja, Espírito Santo. Traz sobre nós um amor pela tua palavra. Traz sobre nós, ó Deus, uma revelação, uma unção de conhecimento. Traz para nós, ó Deus, um espírito, ó Deus, que tem fome e sede da tua presença. Traz sobre nós, ó Deus, um despertar, ó Deus, e que nós sejamos envolvidos com a tua glória nesse ambiente, ó Pai. Meu Deus, ó Senhor, fala, ó Pai, ao nosso coração. Estende agora a tua mão e toca, ó Deus, em cada um que está aqui nessa noite. Reaviva o dom do Senhor em cada pessoa aqui, ó Deus. Dá-nos o despertar pela palavra do Senhor, ó Deus. Meu Pai, que ao ouvir, ó Deus, a tua mensagem, o nosso ser possa ser destravado, o nosso coração possa se encher de júbilo, a nossa língua, ó Deus, possa cantar um novo cântico, o nosso espírito possa exaltar ao Senhor, as nossas mãos possam se levantar e reconhecer que não há na terra e nem no céu outro Deus além de ti. O Senhor é único e é o digno de receber a nossa honra e o nosso louvor, meu Pai. Meu Deus, que a tua palavra, ó Deus, ela possa incendiar o nosso ser, ela possa mover, ó Deus, em nós o teu espírito, ela possa levantar o abatido, ela possa destruir, ó Deus, aquele que está preso, cansado, ó Deus, e sobrecarregado, destruir sobre ele, dele, ó Deus, e que está nele as cargas excessivas, ó Pai. Meu Deus, a tua palavra nos ensina a experimentar o jugo do Senhor
Senhor, ó Deus, que é suave e leve, ó Pai. Que nós nessa noite possamos ter experiências extraordinárias com o Teu nome, Senhor. E que a leitura e a explicação da palavra seja o Teu Espírito nos envolvendo, ó Pai. Mente e alma, ó Deus, corpo e espírito, ó Pai. Que todo o nosso ser seja envolvido e ministrados pelo Teu poder, pelo Espírito do Senhor, ó Pai. Nós grato oramos em nome de Jesus. Você diz amém. Glória a Deus. Diz um amém de quem quer ser transformado pela palavra de Deus. Essa é a vontade que você tem de ser transformado pela palavra de Deus. Nós, irmãos, precisamos estar atentos. Eu falei pela parte da manhã por mais ou menos 2 horas. Cansa falar, acredite nisso. Nós não falamos porque gostamos apenas. Às vezes nós falamos pela complexidade do assunto, pela necessidade e a importância de se explicar sobre todas as coisas. E hoje eu já estou aqui falando novamente. A voz vai ficando meio fanha, vai falhando, mas eu quero que vocês me ajude a deixar esse ambiente com um ambiente de fé, a deixar esse ambiente com um ambiente que possa abrir o céu sobre este lugar e haver manifestações do poder de Deus aqui. Não adianta um crer e os outros não crer, os outros só assistir. Não, nós precisamos de pelo menos 2 que creiam. Tem eu aqui, tem mais alguém aí? Aleluia, eu sei que você está intuito, o teu coração está propenso, querido, a ter uma experiência com Deus nessa noite, mas nós devemos nos esforçar. Creia nisso. O diabo não quer que você entenda a mensagem nessa noite. Ele quer que você olhe para os defeitos, ele quer que você olhe para as coisas que estão faltando, ele quer que você olhe para a canseira do seu corpo, para a indiferença na altura do louvor, ou na altura do som, ou no meio do jeito que é pregada a palavra. Escutem muitas coisas contribuindo para que você não ouça a palavra, mas o Senhor vai nos dizer nessa noite que nós precisamos nos esforçar, nós precisamos desejar no nosso coração entender a palavra do Senhor, e ela vai trabalhar em nós, e ela vai mudar o nosso ser. E quando nós saímos daqui, nós vamos ver quem venceu, se foi a palavra de Deus que trabalhou em nós, ou se foi o Espírito que atua nos filhos da desobediência, que quer nos arrasar, quer nos deixar destruído, quer nos deixar indiferente a todo o mover que se faz nesse ambiente. Nós temos fé nesse ambiente suficiente para mover milagres aqui, sim ou não? Tem um milagre aqui dentro. A dona Idalina está aí curada de câncer, meu irmão. Esse é um milagre vivo, aleluia. A igreja se alegra, aleluia. Nós temos sinais de Deus aqui dentro deste lugar. Pessoas que foram curadas, restauradas, que foram consertadas, que foram regeneradas, que foram restauradas nos seus matrimônios. Nós temos muitos sinais de Deus neste lugar. Nós não podemos estar indiferentes a esses sinais, porque senão nós estaremos nos acostumando com a presença, nos acostumando com essas coisas e achando, é assim mesmo. E daqui a pouco você acha que pode viver sem esse ambiente, que você pode viver sem essa palavra, que você pode viver sem essa presença. Não se deixe enganar. O inimigo está empenhado em matar, roubar e destruir. Ele quer matar o Espírito de Deus que habita em você, ou seja, matar o teu relacionamento. Ele quer roubar os teus pensamentos, fazer com que a tua mente seja como a mente daquele povo de Israel, que ela era difícil, ela era uma mente que não aceitava o ensino, ela é endurecida, ela era uma dura cerviz, e ela quer por último destruir o teu corpo físico. Ela traz câncer, enfermidade, ela traz tantas situações de desconforto para você não prestar atenção. Mas o Espírito de Deus é paz, querido, e Ele opera em nós, Ele trabalha em nós. E enquanto nós estamos aqui dando os nossos ouvidos a atenção necessária, permitindo os nossos olhos estarem bem atentos a tudo que se fala neste ambiente, eu quero te dizer que Deus não vai deixar você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Ele vai te surpreender, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ele tem algo para revelar ao teu coração. Meu irmão, até 6 da tarde de hoje eu estava buscando uma palavra minha para trazer para vocês, mas às 6:01 Deus deu uma palavra dele para a sua igreja. Então eu venho aqui dizer que de mim mesmo eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor quer te surpreender nessa noite. E esse texto de Josué, ele vai falar de 2 coisas interessantes. Ele vai falar do começo da jornada de Josué, e ele vai falar do final da jornada de Josué. Só que Deus não muda o princípio, creia nisso, Deus não muda o princípio. Você pode falar isso para você gravar no teu coração? Você não vai falar porque o pastor está pedindo para você falar, não. Você vai falar porque é um princípio de Deus, e se você guardar ele no teu coração, ele vai gerar a vida de Deus na tua vida, amém? Então se você quer que gere vida de Deus na sua vida, você vai repetir isso comigo, ó. Deus não muda o princípio da sua palavra.
O que é princípio, pastor? É aquilo que Deus estabelece como base. É aquilo que Deus deixa estipulado como um lugar para nós andarmos. É um princípio que Ele nos apresenta, que se nós obedecermos ou estarmos atentos, nós vamos seguir por Ele. E Ele vai nos conduzir, você não precisa se esforçar não. Ele vai te conduzir, lógico que há um esforço e nós permanecemos nele. Mas você não precisa inventar caminhos. Ele vai te conduzir pelo caminho. E quando Deus chama Josué, Josué está com o povo de Israel antes de atravessar o Jordão. Preste atenção no que eu estou falando. Israel ele saiu do Egito. Quando Israel saiu do Egito, ele teve que atravessar as águas. Lembra disso, sim ou não? Quais foram as águas que o povo de Israel atravessou saindo do Egito em direção à terra prometida? O Mar Vermelho. Teve que atravessar as águas. Escuta o que eu estou falando para você. Israel, para entrar na terra prometida, teve que atravessar as águas. E atravessando as águas, ele encontrou-se com o deserto. E no deserto ele foi provado, Israel foi provado. Mas olha só, Israel já tinha uma aliança com Deus, porque ele atravessou as águas. E aí Israel, no caminho de entrar na terra prometida, ele se perdeu, ele se deixou persuadir por muitas coisas que afastaram o relacionamento de Israel para com Deus. Então agora Israel está na beira, está na entrada da terra prometida. Só que quem vai conduzir a entrada é Josué. Irmãos, você precisa entender que Deus faz as coisas com propósito. Moisés, o significado do nome de Moisés é tirado das águas. Mas o significado do nome de Josué é Yeshua, é o Messias. Josué é a tipologia do nome de Jesus, ele é a raiz do nome Yeshua, é a mesma raiz do nome de Jesus. Quando eu leio lá em João 14,6, a palavra vai dizer assim, ó: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem que vai levar quem que é o único caminho que vai levar o povo ao céu? É Jesus, fala comigo, é Jesus. Então Moisés não poderia pegar o povo daqui e passar para a terra prometida, porque ele não é o escolhido. Josué é a tipologia de Jesus. Jesus pegou ele na beira do caminho e passou ele para dentro da terra prometida. Entende o que eu estou falando? Agora o que eu quero que você observe como princípio? Quando Deus apareceu para Abraão, além do Eufrates, que nós lemos lá no capítulo 24 de Josué, Deus fez promessas para Abraão. E falou para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai aqui dessa terra, de Ur dos Caldeus, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar, eu serei contigo, eu estarei com você, aonde a planta dos teus pés pisar, Abraão, eu vou te dar, Abraão, eu vou te fazer com que você seja uma grande nação, pai de muitos, Abraão. A promessa foi feita para Terá, pai de Abraão, e para Abraão, os filhos de Terá. E aí sai toda a família de Ur dos Caldeus e são batizados no Eufrates. Eles passam pelas águas para entrar na terra prometida. Só que Terá, o Arã, ele para em Arã, na cidade de Arã. Terá para na cidade de Arã, e ali ele vê a possibilidade de enricar, de prosperar. Então ele interrompe o percurso. Não é ali o ponto de parada que Deus tinha para Abraão. E o pai de Abraão estava atrapalhando Abraão de chegar na terra prometida. Então Deus vai matar o pai de Abraão. E depois do pai de Abraão estar morto, aí Deus vai falar: agora sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali, quando Deus então introduz Abraão na terra, a terra era seca. A terra não tinha, era um vale, era uma sequidão. As campinas do Jordão eram um lugar agradável. As campinas do Jordão, para o lado de Sodoma e Gomorra, era o paraíso. Era um lugar que aos olhos visto, era um lugar de prosperidade. E Deus então trouxe uma contenda entre Ló e os funcionários de Abraão. Brigaram. Ló quer dizer véu. E aí quando separa Ló, olha, Deus separou Abraão do pai, agora Deus separa Ló de Abraão, tira o véu dos seus olhos,
E quando Ló aparta-se de Abraão, então Deus descortina para Abraão o que é que Deus é e o que ele vai fazer. Então Deus vai dizer assim para Abraão: Abraão, percorre a terra para o lado norte, para o lado sul, para o leste, para o oeste. Aonde você avistar, eu te darei, e eu vou te dar filhos, e você será abençoado, e eu abençoarei tua descendência, e terei uma aliança com você, Abraão. Então percebe, queridos, que o que eu estou falando é que Deus fez uma aliança com Abraão depois que ele passou pelas águas. Foi necessário Abraão sair de um lugar para chegar em outro. Quando Abraão saiu, Deus começou a abençoar Abraão. Aí o povo de Israel passa pelo mesmo princípio. Eles vão sair do Egito, mas precisam passar pelas águas para entrar na terra prometida. E Deus vai dizer assim: olha, vocês vão entrar numa boa terra, terra que vocês não plantaram, cidades que vocês não construíram, vão colher daquilo que vocês não plantou, eu serei o vosso Deus e cuidarei de vocês. Deus está mais uma vez ratificando uma aliança de ser o Senhor desse povo, dando promessas para esse povo. Ele está fazendo uma aliança com o povo que passa pelas águas. E ele está dizendo: eu serei contigo, e nós seremos como um só homem. Vocês vão ver a força do meu, o poder que tem a força do meu braço. E vocês saberão que sou eu que sustento vocês pela minha palavra. Então Deus dá uma palavra para o povo de Israel, por eles passarem nas águas, para eles passarem nas águas. Só que o que acontece? O povo de Israel, quando eles estão no Egito, depois de uma jornada de 11 dias, eles começam a reclamar muito. A travessia do Egito para a terra prometida era de 11 dias. Mas quando chegaram lá e mandaram espias na terra, viram o que tinha lá dentro e falaram: oh, isso aqui não é para nós não. Há muitos gigantes lá. Nós somos como gafanhotos diante dele. Nós somos pequenos demais, nós não temos chance. E Deus nos trouxe aqui para nos matar. Deus não gosta de nós. Se Deus gostasse de nós, Ele já tinha nos dado a terra. Se Deus gostasse de nós, Ele já tinha destruído os inimigos. Se Deus gostasse de nós, nós já tínhamos estado lá. Por que Ele pôs tanta adversidade para nós? Por que nós temos que destruir gigantes? Por que nós temos que destruir as fortalezas de Jericó? Por que nós temos que guerrear? Por que Ele não deu? Por que é tão difícil? Então o povo ficou murmurando, o povo ficou reclamando, o povo foi ficando achando motivo para não entrar na terra prometida. Aí Deus falou assim: ó, dá meia volta e começa a fazer o percurso de volta aí para um outro caminho. E por 38 anos o povo de Israel andou em círculo, rodeando uma montanha. Até que Deus apareceu e disse: por quanto tempo ainda vocês vão ficar aí rodeando? Numa jornada de 11 dias vocês já estão levando 40 anos para entender de que eu sou o Senhor. Sabe o que aconteceu no deserto? O velho homem morreu para um novo homem nascer. A geração incrédula que saiu do Egito não entrou na terra prometida porque não creu no que Deus havia dito. Aí o Senhor falou assim: vou matar vocês no deserto, mas a geração que nascer de vocês vai entrar. Ou seja, matou o velho homem para que o novo homem pudesse nascer. É difícil entender isso que eu estou explicando? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Obrigado, queridos. E aí, meu irmão, o que nós vamos ver? Que a nova geração agora está com um novo líder, Josué. Josué é aquele que vai levar o povo para a terra prometida. Só que tem o que? Águas para eles passarem. Agora está o Jordão. E antes de passar as águas, Deus vai fazer mais uma aliança. Percebe, queridos, o princípio? Você percebeu o princípio? Qual que foi o princípio que eu estou explicando até agora? O princípio do batismo. Daqueles que são chamados e passam pelas águas. Percebeu que Abraão passou pela água, sim ou não? Percebeu que o povo de Israel passou pela água, sim ou não? Você percebeu que Josué agora está chamando o povo para passar pelas águas e entrar dentro da água, sim ou não? Dentro da terra prometida? Sim? Ok. Então, presta atenção que eu vou falar. Deus vai chamar Josué e vai dizer assim: Josué, serei com você, como eu fui com seus pais. Serei com você, Josué, como eu fui com seus pais. Ninguém vai poder te resistir. Não vou te deixar. Ser forte e corajoso. Obedeça a minha lei. Não cesse de falar na minha lei. Medita nela dia e noite.
Estas foram as instruções que Deus deu para Josué, antes dele entrar na terra prometida. Deus está dizendo assim para Josué: Josué, antes de você entrar, antes de você atravessar, antes de você passar as águas e entrar para tomar posse daquilo que eu estou te dando como promessa, como aliança, eu quero te dizer uma coisa, Josué: não vai ser fácil a sua vida não. Você tem diante de você uma grande jornada. Você tem diante de vocês adversários, fortalezas, inimigos. Eles são ferozes, eles são bárbaros, eles são altos, são gigantes. Mas deixa eu falar, eu quero contar uma coisa para você, e você precisa guardar isso na tua mente. Você será irresistível, ninguém vai poder te resistir. Levanta a tua mão, eu quero te profetizar isso na sua vida: ninguém vai te resistir. Continue com a sua mão levantada, porque eu vou profetizar mais coisas sobre a sua vida. Deus nunca vai te abandonar. Deus vai renovar a sua força, e você será forte e corajoso. Deus vai fazer com que você possa entender toda a lei que Ele explicar para você. Amém, queridos? Porque Deus está dando as promessas antes deles entrarem. Antes deles entrarem. Só que elas só serão alcançadas se eles cumprirem o propósito. E aí então, nós estamos vendo, querido, que essas instruções Deus deu para Josué, e ainda que o povo iria conquistar, iria construir, recolher, prosperar, Deus ensinou a base de como é que Josué deveria proceder quando passasse pelas águas do Jordão. E estes conselhos, quando observados por qualquer homem, o conduzia para os mesmos resultados. Esses princípios, irmãos, quando são observados por qualquer homem, até nos dias de hoje, os mesmos resultados que eles alcançaram, nós podemos alcançar também. Então, por que eu estou te falando isso? Eu quero fazer uma pergunta para vocês: quantos aqui foram batizados? Então, o mesmo princípio está liberado sobre a sua vida. Deixa eu te falar mais uma coisa, presta atenção. Não tem como você passar pelas águas e não receber de Deus. Por que Deus prometeu para Abraão? Por que Deus prometeu para Israel? Por que Deus prometeu para Josué? É o mesmo princípio, e para você vai ser diferente? Não vai. Está na mesma condição. É princípio, Deus não muda o princípio. Ele está dizendo, meus irmãos, que é necessário nós andarmos agora por aquilo que Deus está falando. Ele está nos dizendo: antes de eu e você entregarmos a nossa vida para Jesus e sermos batizados, foi necessário contar para nós quem Jesus era e quem que nós somos. E nós vimos que nós não podíamos nos salvar a nós mesmos, nós precisávamos de um libertador e de um salvador. E Jesus veio porque Ele nos amou. A palavra dele vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse o que é a vida eterna. Ele vai dizer que é por amor, Ele enviou o seu Filho para nos alcançar e mudar a sorte da nossa vida. E agora Ele está nos oferecendo, mas para oferecer isso, Ele vai dizer: mas é necessário você fazer coisas que você precisa crer em mim. Irmãos, é impossível você servir a Deus sem fé. É impossível você servir a Deus sem crer no que Ele está te dizendo. Só que diante de nós estão as fortalezas, estão os adversários, estão os gigantes, e nós precisamos enfrentá-los. E por muitas vezes nós olhamos para eles e dizemos: ué, por que Deus não destruiu ainda? Ué, por que Deus não derrubou ainda? Ah, mas que canseira, eu não aguento mais, é tanta luta. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus nunca falou aqui para Josué que ele não ia ter luta. Jesus nunca falou para o povo de Israel que eles não iam ter luta. Jesus nunca falou para Abraão que eles não tinham luta. E nunca foi falado para vocês que as lutas iriam acabar. Só que nós estamos perecendo, meu irmão, porque nós estamos entregando as nossas forças. Sabe o que aconteceu? Josué pega o percurso da vida de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 24, e você vai ver que Josué andou naquilo que o Senhor falou.
Josué deixou aquelas palavras. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Hoje de manhã nós entendemos um pouco sobre quem nós somos, o caminho do pensamento na nossa mente. Quando nós recebemos uns sinais, as informações, quando nós ouvimos as pessoas falando e criando um pensamento, esses pensamentos vão criar sinais em nossa mente. Esses sinais, eles vão entrar por um caminho neural e vão abrir portas e fechar portas. Depende das escolhas que eu fizer. Se eu estiver acreditando nas verdades do Senhor, Ele vai fazer com que a vida no meu cérebro comece a produzir um caminho novo. E eu vou trafegar por um caminho que eu nunca andei antes. Mas Ele vai me trazer confiança, Ele vai ativar a minha fé, Ele vai produzir em mim enzimas que vão fazer com que toda a minha estrutura física, tanto do cérebro como do meu corpo, seja mudada por aquilo que eu ouvi. Escuta o que eu estou falando. Ao ouvir, o menor osso do corpo está no ouvido. É pelo menor orifício. Deus está introduzindo uma mensagem que pode transformar o teu ser. Assim como um leme comanda todo o navio, uma coisa pequena dirige todo aquele imenso navio. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus pelos nossos ouvidos, para que Ele mude toda a nossa estrutura, conduza toda a nossa estrutura. E ela passa pela nossa mente, irmãos, e começa a construir um caminho de verdades a respeito da nossa vida que nós precisamos acreditar. Só que o mesmo acontece também quando nós damos crédito à mentira. Nós começamos a permitir que caminhos neurais sejam feitos dentro da nossa mente, e nós vamos viver com ela, e elas vão transformar toda a estrutura física, tanto do meu cérebro como do meu corpo, e eu vou passar a viver pelas mentiras, e vou conhecer fracassos e fracassos, derrotas e derrotas. Mas quando eu permito que essa verdade que Deus está dizendo entre no meu coração, meu irmão, então eu começo a ter experiências com Deus. E a paz que excede todo o entendimento, ela começa a ser liberada na minha vida. O Senhor está dizendo, meu irmão, que se eu e você passamos pelas águas, então nós temos que cumprir os propósitos na qual Ele está estabelecendo. E Ele vai dizer assim, ó, eu vou te fazer com que ninguém consiga te resistir. Eu vou fazer, se você me ouvir, Josué, eu vou dar para você, queridos, os adversários, eles estarão diante de você e você os vencerá. Eu serei com você, Josué. Mas você precisa, irmãos, essa aqui é o segredo da prosperidade. O segredo de ser bem sucedido está nesta palavra que Deus está te entregando hoje, que entregou para Josué. Ele está dizendo assim, ó, você precisa meditar no livro dessa lei. Você precisa ter comunhão com essa lei, de dia e de noite, você não se aparte dela. Se você acreditar nisso, meu irmão, você foi salvo pela palavra, sim ou não? Sim ou não? A palavra te salvou? Quando alguém pregou a palavra, você deu crédito à palavra que foi pregada? Ela te resgatou do inferno? Ela te tirou do lamaçal? Ela fez com que você saísse de uma condição condenada do inferno para ir morar no céu com Deus, sim ou não? Foi a palavra de Deus que te alcançou, sim ou não? Aí depois de ela ter te alcançado, você deixa ela de lado. Você não vai ser salvo, você vai perecer. O que te salvou foi a palavra, e ela continua te salvando até os dias de hoje. Tiago 1:21 vai dizer que a palavra de Deus implantada em nós, ela é boa para a salvação da nossa alma. Se você não tiver comunhão com a palavra, ela simplesmente vai se afastar, ela vai ficar ela vai esfriar dentro do teu coração, ela vai ficar esquecida dentro do teu coração, e as mentiras do diabo vão conduzir você como se fosse a verdade. E se isso acontecer, você estará indo a um caminho que você vai conhecer muitos fracassos, muitas derrotas. E certamente você irá abandonar a fé. Porque você quer, irmãos, que as promessas de Deus alcancem a sua vida. E você acha que uma oração vai ser suficiente. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos meditar na palavra dele de dia e de noite. Porque se nós andarmos pelo testemunho, que é a palavra do Senhor, então nós alcançaremos tudo que nela está escrito. Agora veja bem, e aqui eu vou conduzir você para pensar junto comigo sobre esse testemunho. No mesmo capítulo 24, no versículo de número 16, depois de Josué ter perguntado para Israel, para o povo, a quem vocês querem servir? Aos deuses dos vossos pais que estavam lá além do Eufrates?
Quando vocês conheceram a idolatria, que vocês se prostravam a deuses falsos, a deuses mentirosos, ao Deus verdadeiro que resgatou você desse lamaçal, desse lugar que estava condenado, para te trazer para uma boa terra. Aí o povo de Israel, a uma só voz, disseram: não, nós serviremos ao Senhor, porque o Senhor nos livrou, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor derrotou os nossos inimigos. Eles falaram, eles foram lá e disseram para Josué que o sim deles era para o Senhor. Só que, meu irmão, sabe o que aconteceu? Josué morreu, e o povo de Israel ficou sem juiz para conduzi-los. E vai dizer que o povo de Israel andava segundo a sua própria cabeça, fazendo o que lhe vinha no coração. Resultado: bucha atrás de bucha. Era 1 ano de prosperidade, 1 ano de fartura, 7 anos de escravidão, 7 anos de tormenta. Era colheitas fartas que os inimigos vinham e recolhiam. O povo orava, se arrependia, Deus enviava o socorro. Depois de enviar o socorro, daqui a pouco o povo se esquecia, se apartava. O culto, meu irmão, era 2 vezes por dia. O povo de Israel, de manhã, quando o sol nascia, eles ofereciam o sacrifício da manhã, e à tarde, antes do sol se pôr, eles sacrificavam o sacrifício da tarde. Todos os dias tinha culto 2 vezes no dia. O povo começou a abandonar o hábito do culto, começou a abandonar os hábitos das festas solenes, dos rituais, e começaram a se prostrar a outros deuses, a se afastar dos conselhos e dos caminhos do Senhor, a se inclinar aos outros conselhos e deuses. Com isso, irmãos, conheceram a derrota, a destruição, o fracasso. Muitos não experimentaram das promessas que Deus tinha. Qual é a aplicação que nós devemos fazer para a nossa vida nos dias de hoje? É que se Deus não muda o princípio valeu para Abraão, o princípio valeu para o povo de Israel, o princípio valeu para Josué, por que você acha que vai ser diferente comigo, com você? Se eu e você, meus irmãos, abandonarmos este livro, se eu e você não meditarmos nas palavras do Senhor, se eu e você não tivermos um tempo de comunhão com Deus, se eu e você não andarmos, irmãos, como um só homem junto com Deus, se eu e você não tivermos uma posição diante de Deus, se eu e você não tivermos reconhecimento de quem Deus é em todos os momentos da nossa vida, se eu e você não buscarmos os conselhos de Deus para todas as decisões que nós precisamos tomar, então eu quero te dizer uma coisa: é provável que você não seja alguém bem sucedido na terra. E não adianta reclamar. O povo de Israel reclamou, e olha que o povo de Israel foi o povo que Deus escolheu. Nós fomos enxertados. E Deus, irmãos, Deus não poupou anjo. Então, nós temos que mudar o jeito de nós estarmos pensando esta vida com Deus. Quantos de vocês entendem quando eu falo que nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus? Quantos de vocês entendem? O que nós estamos fazendo aqui? Eu sou só um pastor, querido. Eu não sou o salvador. Eu sou pastor. Eu não salvo ninguém. As pessoas ficam falando assim: pastor, o senhor não visitou, o senhor não correu, o senhor não... Irmão, não dou conta. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Eu fui chamado para anunciar a palavra. Eu fui chamado para ensinar, para instruir. Eu jejuo, oro, busco a Deus, ensino vocês, vou lá mas eu não vou dar conta. Só que essa palavra que eu estou pregando, ela está na Bíblia, sim ou não? Ela é uma palavra que está escrita aqui, registrada aqui? Ok. Então a palavra que Deus instruiu o meu coração para instruir o teu, é uma palavra que tem poder para transformar a sua vida. E você precisa considerar as coisas que estão escritas aqui, as coisas que estão ensinadas aqui. Porque se você não permitir, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai ver esse livro como um livro muito distante e quase que irreal na sua vida. Ele não é distante. Ele não é distante. Ele é real. Ele está em nós. 1 de João 5,10. Dá para projetar aí, Arthur e Marcelo? 1 de João 5,10.
Aquele que crê no Filho de Deus tem em si, o que ele tem em si? O testemunho. E aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Pode pôr o 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Versículo 12. Aquele que tem o Filho, tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus... Meu irmão, para nós termos a vida, é necessário relacionamento com a vida. Se você... A palavra de Deus lá em João 14, 21 vai dizer assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que o Pai ama. E aquele que o Pai ama também eu o amo. E o Pai virá a ele, se manifestará a ele, e eu virei a ele, amarei também, olha lá. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse aqui é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Percebe, meu irmão, que Deus está querendo cumprir um princípio em nossas vidas. Ele está querendo estabelecer as mesmas coisas que Ele já fez para o seu povo conosco. Irmãos, Ele está nos convidando a termos experiências com essas promessas. Então, sabe aonde nós estamos em tudo isso? Nós aqui, a maioria, eu acho que eu vi todos, já passamos pelas águas do batismo. Se nós já passamos pelas águas do batismo, então nós já estamos na terra. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu posso estar sendo desobediente, então eu não recolho as bênçãos. Mesmo estando na terra, eu não recolho as bênçãos. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo que é princípio estabelecido por Deus para eu fazer. Eu estou achando que outros podem fazer por mim. Eu quero nessa noite desafiar uma tarefa. Trazer para você um desafio que vai ser bom para você, se você fizer. Eu quero desafiar você a pelo menos 3 vezes no dia, durante todo esse mês de novembro, 3 vezes por dia, você lê 3 versículos em cada momento do dia. Você vai pegar, por exemplo, um salmo. Você vai ler o versículo 1, 2 e 3 de manhã, outros 4, 5 e 6 à tarde, os 7, 8 e 9 à noite. Ou você quer 3 livros diferentes, não tem problema. Mas faça isso de manhã, no almoço e à noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. Muitos tiveram experiências, irmãos, com Deus, porque tiveram comunhão com a palavra. O nosso humano pode terminar de uma maneira extraordinária. Deus ainda pode fazer muitos sinais na nossa vida, amém? Muitos milagres podem nos alcançar. Mas, meu irmão, é a hora de nós nos posicionarmos e permitir que a palavra de Deus transforme a nossa vida. E nós vamos, irmãos, transformar uma vida, demora tempo, não é do dia para a noite. Não pense que você vai ler 3 versículos nesse mês e está transformado. Não. Mas já é o começo de uma grande transformação que Deus vai realizar. Josué, no final da sua vida, pode dizer: ó, eu e a minha casa estamos de pé e nós vamos continuar servindo ao Senhor. Vieram lutas, vieram problemas, vieram dificuldades, vieram fortalezas para serem derrubadas, vieram coisas que eram tão pequenas para vencer, foram derrotadas. Mas sabe de uma coisa? Nada parou Josué. Ele chegou no final da carreira, levantando as suas mãos para o céu e dizendo: foi Deus que me trouxe até aqui. Foi o Senhor que me conduziu até este lugar. Como eu quero ver você prosperar, ser bem sucedido. Eu estou desafiando você a ser transformado pela palavra de Deus. Que ela possa gerar vida na sua vida. E você possa viver por ela. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para a gente orar?
Pai, mais uma vez nós ouvimos a Tua palavra e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa transformar a nossa vida, destruindo as fortalezas, ó Deus, dentro de nós, as resistências, o desânimo, a insatisfação ou a indiferença, destruindo, ó Deus, obras construídas por meio da minha carne, destruindo pensamentos errados, situações, ó Deus, criadas e que estão me separando de uma comunhão com o Senhor. A minha oração, meu Deus, é que Tu possas gerar a vida de Deus em mim, Espírito Santo. É que eu possa conhecer e prosseguir em conhecendo o Senhor. Que a Tua palavra possa, mais uma vez, ir edificando áreas da minha vida que foram necessárias serem derrubadas para serem construídas novamente. Eu Te peço, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos ter experiências com a leitura da Tua palavra, que ela possa vir nos livrar de situações embaraçosas, que elas possam ser conselhos, que elas possam libertar as nossas vidas, que elas possam trazer, ó Deus, as bênçãos do Senhor para as nossas famílias. Eu oro, ó Deus, porque eu creio. E eu oro em nome de Jesus porque eu o honro pelo amor que Ele demonstrou para comigo, deixando o céu, vindo habitar na terra e morrendo em meu lugar. No nome de Jesus eu faço essa oração, para que todo louvor e glória seja dado a Ele por tudo aquilo que eu alcançar do Senhor. Eu creio e oro em nome de Jesus. Amém. A tua semana será uma semana? Você crê nisso? E eu também creio que toda a sua semana e o teu mês será um mês de vitória em nome de Jesus. Deus te dê uma boa noite de descanso e um bom feriado amanhã para aqueles que vão ter e um bom dia de trabalho para quem vai trabalhar, tá bom? Deus abençoe.